O portão enferrujado do cemitério gemeu quando Marcos o empurrou com o ombro. O sol se escondia atrás dos prédios cinzentos, tingindo o céu de vermelho queimado, como se até ele estivesse cansado daquele dia. O menino entrou devagar, os pés descalços levantando poeira sobre os paralelepípedos rachados. Na mão, levava uma sacolinha de supermercado amassada, com um ursinho de pelúcia costurado e sujo pendurado na alça. Seus olhos varriam as lápides com familiaridade. Ele conhecia aquele lugar como quem conhece o próprio quintal. Não procurava nomes, apenas cor. Uma cor que ainda resistisse. Parou diante de uma sepultura coberta de rosas artificiais e copos de leite já meio amarelados pelo tempo. Olhou em volta para se certificar de que ninguém o via. Depois ajoelhou-se. Com cuidado, retirou uma flor que ainda parecia inteira. Limpou a poeira da pétala com a barra da camiseta e a cheirou. Fechou os olhos. A fragrância era fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Era suficiente. Colocou a flor na sacola e levantou-se depressa, com o coração acelerado. Não de medo, mas de urgência. Tinha que voltar antes que o sol sumisse de vez. Do outro lado do portão, Mateus observava de dentro do carro preto estacionado discretamente. Ele não sabia o nome do menino, apenas o seguia há alguns dias, intrigado com o padrão. Sempre às segundas, quartas e sextas, ao entardecer, ele entrava no cemitério, olhava lápide por lápide e saía com algo escondido. Primeiro, Mateus pensou que fosse roubo de objetos deixados pelos mortos, coisa comum por ali. Mas quando o viu retirar uma flor murcha e guardá-la com tanto cuidado, sentiu algo estranho, um desconforto no peito. Curiosidade misturada com algo que ele não reconhecia há anos. Compaixão. Marcos caminhava apressado pelas vielas escuras, desviando de latas de lixo, poças de água parada e cachorros soltos. Sua casa ficava nos fundos de um terreno dividido com outras 4 famílias. Um portão improvisado com ferro velho separava o quintal da rua. Empurrou a porta de madeira que rangia, passou por dentro e encontrou sua mãe deitada, como sempre, no sofá gasto transformado em cama. Helena estava pálida, os olhos fundos, mas ainda sorriu ao vê-lo. Marcos correu até ela e tirou a flor da sacola, estendendo-a como se entregasse um tesouro. "Para você, mãe. Achei uma que ainda está cheirosa." Helena pegou a flor com as mãos trêmulas. Seu sorriso era fraco, mas verdadeiro. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se aquele pequeno perfume pudesse lavar a dor de dentro dela. "É linda, meu filho." Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada. Apenas olhava, esperando que aquele momento se prolongasse, que o sorriso durasse um pouco mais. O quarto cheirava a mofo e remédio vencido. Mas com aquela flor, por um instante, cheirava a esperança. Era isso que ele queria, dar à mãe algo bonito, mesmo que fosse tirado da morte. Aos 9 anos, Marcos já tinha aprendido o que muitos adultos ainda não compreendem, que às vezes o amor se mede pelo esforço de fazer o outro sorrir, mesmo quando o mundo inteiro parece querer o contrário. Helena tossiu, fraca, e Marcos pegou o copo de água em cima da mesinha improvisada, feita com um caixote de madeira. Ela bebeu um gole com dificuldade e passou a mão no rosto do filho. "Você devia brincar, filho. Devia estar com outras crianças." Ele balançou a cabeça. Depois que ela melhorasse. Depois que tudo ficasse bem. Mesmo que soubesse, lá no fundo, que isso talvez nunca acontecesse. Do lado de fora da casa, Mateus permaneceu por alguns minutos no carro. Não conseguia ir embora. Olhava para a luz fraca da janela como se pudesse ver além da parede. Sentia um peso que não compreendia. Um nó na garganta que fazia tempo que não sentia. Não sabia ainda o motivo exato, mas aquele menino mexia com ele. Talvez fosse o modo como caminhava ou a forma como segurava a flor. Talvez fosse o silêncio ou o olhar cansado demais para uma criança. Ou talvez fosse algo mais profundo, a lembrança do próprio filho que perdera anos antes. No dia seguinte, Marcos voltou ao cemitério.
Sentou-se ao lado de uma sepultura sem nome, de concreto rachado e cruz torta. Abriu o caderno espiralado que levava sempre com ele e começou a desenhar. Não letras, flores, pétalas, folhas, caules curvados pelo tempo, era seu ritual. Desenhar a flor que entregara à mãe, como se assim pudesse eternizá-la. No canto da folha, escreveu com sua letra torta: "Hoje ela sorriu mais, talvez melhore." Depois, fechou o caderno e ficou ali, em silêncio, observando as árvores secas que dançavam com o vento. Era o único lugar onde ele podia respirar. Mateus assistia de novo, escondido atrás do muro lateral. Não entendia por que voltava ali. Tinha negócios a resolver, reuniões, contas a analisar. Mas havia algo naquele menino que quebrava suas barreiras. Um tipo de dor que ele conhecia, mas tinha enterrado. Quando Helena morreu, o mundo dele também ruiu. Quando perdeu o filho, apagou a luz do quarto e nunca mais acendeu. Enterrou todos os brinquedos, fotos, roupas, enterrou a si mesmo junto. Mas agora, diante de Marcos, algo pulsava de novo. Não era alegria nem esperança. Era dor viva, mas também desejo de fazer algo certo. Na escola, Marcos era quase invisível. Sentava no fundo da sala, falava pouco e evitava os recreios. A professora havia tentado conversar com ele algumas vezes, mas sempre recebia respostas curtas e um sorriso vazio. As outras crianças não o incomodavam, apenas o ignoravam. E ele preferia assim. Quando o sinal tocava, Marcos corria para casa, lavava o rosto e ia direto ver a mãe. Nada era mais importante. Seus colegas falavam de videogames, TikTok, futebol. Marcos falava de flores e de como algumas ainda cheiravam, mesmo velhas, como se o amor ficasse preso nas pétalas. Dona Yolanda, a florista do portão do cemitério, também o observava às vezes. No início, achou que ele era mais um moleque querendo bagunçar as flores dos túmulos. Um dia, o viu pegando uma rosa caída do lixo da banca dela. Aproximou-se brava, pronta para brigar, mas parou ao ver a expressão do menino. Ele pediu desculpas, sem levantar os olhos. "Era para minha mãe", foi só o que disse. Yolanda calou. Na manhã seguinte, separou flores velhas, mas bonitas, numa caixa, e colocou ao lado do portão com uma placa improvisada. "Se for para alguém especial, pode levar." A cada dia, Marcos passava ali, pegava 2 ou 3 flores da caixa e deixava um bilhete em troca. Hoje ela tossiu menos. Hoje ela pediu feijão. Hoje ela dormiu melhor. Yolanda lia os papéis com lágrimas nos olhos e, sem que ele soubesse, começou a regar as flores com mais carinho. Em casa, Helena perguntava de onde vinham tantas flores diferentes. Marcos dava de ombros, sorrindo. "De um jardim que só eu conheço." Ela ria com dificuldade. "Você é meu jardineiro favorito." O quarto, ainda pequeno e escuro, agora parecia um jardim secreto. Marcos acreditava nisso com todo o coração. Mateus passou a visitar o cemitério mais vezes. Começou a conversar com Yolanda, fingindo ser apenas um cliente curioso. Descobriu que o menino se chamava Marcos e que a mãe estava doente há meses. Não contou quem era, nem por que estava interessado, mas cada detalhe que ouvia apertava mais seu peito. Naquela noite, sentou-se em seu escritório enorme e silencioso, rodeado de pastas, cifras e relatórios. Abriu a última gaveta da escrivaninha e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma foto, sua esposa com o filho no colo. Um sorriso que não via há anos e que agora lembrava o de Marcos. No domingo, Marcos acordou mais cedo. Pegou um balde velho, encheu com água da bica e molhou a planta que começava a crescer em um vaso rachado do lado de fora. Era um galhinho verde que Yolanda lhe dera. Se cuidar bem, pode virar flor, ele acreditava. Sentou ao lado do vaso e começou a desenhar uma flor nova no caderno. Ainda não nasceu, mas vai nascer. Helena, do sofá, o observava em silêncio. Mesmo fraca, sabia que o filho estava se agarrando à única coisa que ainda podia: esperança. E isso talvez fosse o suficiente. Ao entardecer,
Marcos voltou ao cemitério. Agora não para buscar, mas para devolver. Levava uma flor de plástico que sua mãe guardava há anos e a colocou no túmulo sem nome, aquele onde sempre desenhava. Ficou ali em pé, em silêncio, como se prestasse respeito a alguém que nunca conheceu. Depois se virou para ir embora. Mateus, do outro lado do muro, pela primeira vez pensou em falar com ele, mas algo o segurou. Talvez fosse medo ou reverência. Afinal, naquele momento, o menino não parecia criança. Parecia um homem, enterrando o que ainda doía. A noite caiu devagar. O cemitério ficou vazio, a rua também. E Marcos caminhava sozinho, com os ombros caídos, mas o olhar firme. No alto da colina, do vidro do carro, Mateus o acompanhava com os olhos. Não sabia ainda o que faria, mas sabia que não conseguiria mais ficar só olhando. Algo dentro dele, talvez o que restava do pai que fora, começava a acordar. E como um botão de flor que insiste em nascer mesmo no asfalto rachado, uma promessa silenciosa surgia. Ele não deixaria aquele menino desaparecer no esquecimento, nem no luto, nem na miséria. A luz da manhã entrava em feixes pela janela de vidro temperado. A casa de Mateus era silenciosa, fria como mármore, mesmo com os melhores acabamentos. Havia quadros caros nas paredes, mas nenhum retrato de família. O som do relógio de parede ecoava como um lembrete cruel de que o tempo passava, mesmo quando o coração parava. Mateus se levantou com o mesmo ritual de sempre. Camisa passada com precisão, café amargo servido por funcionários que evitavam contato visual. Ninguém falava com ele além do necessário. Era assim desde a tragédia. Assim ele preferia eficiência no lugar de afeto. Sentado à mesa de mármore branco, Mateus lia os relatórios da empresa. Sua rede de floriculturas e cemitérios de luxo crescia mês a mês. As vendas de coroas, arranjos, planos funerários estavam em alta. Um negócio que lucrava com a morte, mas que para ele nunca mais teve cheiro de flor. Tudo era cálculo, projeção, número. Seus olhos percorriam as planilhas, mas sua mente ainda estava na imagem do menino com a sacola plástica, colhendo flores com mais cuidado do que muitos cultivadores profissionais. O rosto de Marcos aparecia entre as células do Excel como um fantasma que não o deixava mais. Nos dias seguintes, Mateus passou a sair mais cedo do escritório. Parava o carro a 2 quarteirões do cemitério e esperava, escondido pela sombra dos prédios. Toda vez que via Marcos chegar com o caderno, a sacola e o olhar decidido, algo dentro dele se movia. Começou a imaginar o que aconteceria com aquele garoto quando a mãe morresse. Onde ele iria? Quem cuidaria? Sentia-se um intruso invadindo uma dor que não era sua, mas que ecoava dentro dele como uma oração esquecida. Era como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance de salvar alguém, ou a si mesmo. Certa tarde, ao voltar ao escritório, Mateus foi chamado por sua secretária. Temos um problema no cemitério da Zona Sul. Um menino foi flagrado por um dos seguranças furtando flores. Ele franziu a testa. Um menino magro com uma sacola? Ela confirmou. Ele pediu para que nada fosse feito. Deixe isso comigo. A mulher estranhou, mas assentiu. Mateus subiu para sua sala, trancou a porta e encarou seu próprio reflexo no espelho. Não reconhecia mais o homem que via ali. Ou talvez finalmente estivesse vendo o que se tornara. Alguém que fingia não sentir para não sofrer. Naquela noite, abriu a caixa de madeira novamente. Pegou a foto do filho, ainda bebê, com as mãos gordinhas e o riso fácil. Fazia 5 anos que não falava seu nome em voz alta. Lucas. O som o atingiu como um tapa. O nome ecoou pelas paredes da mansão, como se finalmente algo tivesse quebrado ali dentro. Mateus chorou baixinho, com os dedos apertando a foto contra o peito. Pela primeira vez em anos, sentiu não só saudade, mas necessidade de reparar. E sabia onde começar. Pegou o telefone, ligou para o motorista e pediu: "Amanhã me leve até o bairro do menino."
Enquanto isso, Marcos cuidava da mãe com a mesma rotina silenciosa. Fazia o mingau com cuidado, segurava o copo para ela beber, trocava as toalhas molhadas de sua testa. Às vezes, apenas se sentava ao lado dela e lia as anotações do próprio caderno. Hoje você disse que o feijão estava gostoso, mas foi o de ontem ainda. Acho que está melhorando, né? Helena sorria, mas não respondia. As forças lhe faltavam cada vez mais. Ainda assim, o amor de Marcos preenchia a casa inteira. Um amor tão puro e persistente que fazia o mofo, a dor e o medo se tornarem pano de fundo. No dia seguinte, Mateus foi até a comunidade. Pediu para o motorista esperar longe e caminhou pelas ruas de terra batida como quem pisa num campo sagrado. Sentia os olhos das pessoas sobre si. Um homem engravatado ali era como um peixe fora d'água. Perguntou discretamente por Marcos e foi orientado até a casa nos fundos. Bateu na porta. Helena atendeu com dificuldade, apoiada numa muleta. Seus olhos desconfiados o analisaram com cautela. Em que posso ajudar? Mateus, sem saber exatamente o que dizer, respondeu. Quero ajudar. Vi o seu filho no cemitério e queria entender. Helena franziu a testa assustada. Ele fez alguma coisa errada? Mateus balançou a cabeça e abaixando o olhar. Não, ele fez tudo certo. Só que ninguém percebe. Ela se calou por um instante e depois o convidou a entrar. A casa cheirava a eucalipto e solidão. O sofá onde ela dormia ainda guardava a marca do corpo. Mateus olhou ao redor e viu o vaso com as flores que Marcos havia levado dias antes. Sentou-se numa cadeira de plástico, com as mãos trêmulas. Helena serviu um café fraco, quase transparente. O senhor quer ajudar por quê? O que ganha com isso? A pergunta o atingiu como uma pedrada. Era a pergunta que ele próprio se fazia. Por que estava ali? O que o movia? Mateus demorou a responder. Porque eu vi um menino cuidando da mãe como se ela fosse o mundo inteiro, e vi nele algo que eu perdi há muito tempo. Helena ficou em silêncio. Marcos chegou naquele momento, entrando pela porta com flores novas na sacola. Parou ao ver o estranho. Olhou para a mãe, depois para ele, desconfiado. Não disse uma palavra. Apenas se aproximou e entregou a flor a Helena, que sorriu e disse: Esse é o moço que viu seu jardim. Nos dias que seguiram, Mateus passou a visitar mais vezes. Levava mantimentos, remédios, até uma cadeira de rodas usada, mas em bom estado. Nunca impunha nada, apenas oferecia. Marcos seguia calado, observando. Aos poucos, permitiu pequenos sorrisos, especialmente quando Mateus comentou sobre as flores que sabia plantar. Você conhece mesmo o nome delas? Marcos perguntou curioso. Mateus assentiu. Quer que eu te ensine? O menino deu de ombros, como quem quer dizer sim, mas tem medo. A primeira lição foi sobre violetas, a segunda, sobre paciência, e a terceira, sobre como o silêncio também pode ser uma forma de amar. No terceiro sábado, Helena estava pior. Mateus a levou para fazer exames em uma clínica particular por conta própria. Ela resistiu, mas acabou cedendo. Os resultados não foram bons. A doença avançava. Ao voltarem para casa, Helena segurou a mão de Mateus e disse, com os olhos marejados, o senhor não precisa fazer isso. Ele respondeu com um sorriso contido. Preciso sim, por mim. Marcos ouviu aquilo do quarto e ficou pensativo. Começava a entender que aquele homem trazia mais do que comida e flores. Trazia algo que ele quase tinha esquecido como era. Presença. Uma tarde, Mateus encontrou o caderno de Marcos aberto em cima da mesa. Nele, desenhos de flores e frases como Hoje, ela falou mais baixo, mas falou. Hoje, ela dormiu melhor. Eu fiquei quieto para não acordar. Senti um nó na garganta. Quis devolver o caderno, mas não o fez. Leu cada página como quem lê uma oração. Quando Marcos voltou, viu o caderno nas mãos dele e parou. Os dois se encararam por alguns segundos. Mateus não pediu desculpas. Apenas disse, seu caderno é o jardim mais bonito que eu já vi. Marcos abaixou a cabeça, vermelho. Pela primeira vez, sorriu com os olhos.
No final daquele dia, Marcos convidou Mateus para ver a flor que havia plantado no vaso quebrado. Era só um broto ainda, tímido, escondido na terra seca, mas estava ali. Ela vai nascer. Eu acho. Mateus se agachou ao lado dele. Ela já está nascendo. Os dois ficaram em silêncio por longos minutos. Nada precisava ser dito. Ali, naquele instante, algo se firmava entre eles. Não era caridade nem pena. Era algo mais raro. Era reconhecimento. Um coração quebrado vendo o outro ainda em pedaços e decidindo não ir embora dessa vez. Enquanto o céu escurecia, Helena os observava da janela. Sabia que o fim estava próximo. Sentia nos ossos, nos pulmões, no olhar cansado. Mas pela primeira vez em meses, não sentia medo. Seu filho não estava mais sozinho. Ela não conhecia aquele homem, mas reconhecia o tipo de dor que ele carregava. E via como ela se transformava toda vez que Marcos sorria. Ela sabia o que estava acontecendo e, em silêncio, começou a se despedir, não com tristeza, mas com gratidão. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Pensava em tudo, no que havia perdido, no que poderia ganhar, no que era capaz de fazer agora. Pegou novamente a foto do filho e colocou ao lado do vaso onde pretendia plantar algo novo. Pela primeira vez, não chorou. Apenas respirou fundo. Era como se estivesse acordando de um coma longo. E agora, precisava decidir. Seria apenas um espectador? Ou finalmente teria coragem de plantar algo novo, mesmo sabendo que pode morrer? Naquela manhã, o céu estava encoberto e uma garoa fina lavava os telhados de zinco da comunidade. Marcos estava sentado na beirada da cama improvisada de sua mãe, segurando a mão dela com delicadeza. Os olhos de Helena estavam semicerrados, como se dormisse acordada. O cheiro de remédio e umidade tomava conta do quarto. Ele sussurrou algo que só ela ouviu. "Hoje vou plantar nossa flor, tá?" E saiu com o caderno debaixo do braço e o vasinho nas mãos. A terra ainda estava seca, mas ele acreditava que tudo o que precisava era um pouco de fé e água. Do outro lado da cidade, Mateus preparava uma caixa com ferramentas de jardinagem, luvas pequenas, sementes e uma muda de lavanda. Não era uma flor qualquer, era a que sua esposa mais amava. Plantá-la era uma forma de reviver algo que julgava morto em si. Colocou a caixa no porta-malas do carro e pediu ao motorista que o levasse até a casa de Marcos. No caminho, seu coração batia acelerado, como se tivesse voltado no tempo, como se ainda fosse pai. Ao chegar, encontrou Marcos do lado de fora, ajoelhado perto do vasinho rachado. O menino o olhou, mas não disse nada. Mateus se aproximou devagar e colocou a caixa ao lado dele. Sentou-se no chão sem cerimônia, sujando as calças de linho que usava. Trouxe algumas coisas para ajudar. Marcos abriu a caixa com os olhos brilhando de curiosidade. Não era sobre o valor dos objetos, era sobre o gesto. Escolheu uma pá pequena e começou a cavar um buraco novo num canto de terra seca ao lado da casa. "Essa aqui é lavanda", disse Mateus apontando a muda. "Ela é forte, sobrevive até em terra ruim." Marcos assentiu em silêncio, como se entendesse mais do que parecia. Na primeira meia hora, nenhum dos dois falou muito. Apenas cavavam, plantavam e regavam com cuidado. Mas havia uma paz ali, como se o tempo tivesse parado. Quando terminaram, ficaram sentados um ao lado do outro, olhando para o chão como se esperassem ver algo nascer de imediato. "A lavanda demora", disse Mateus, "mas quando floresce, perfuma tudo em volta." Marcos então perguntou: "Você aprendeu isso com seu filho?" Mateus hesitou. Não esperava a pergunta. Respirou fundo. Mais com ele do que sem ele. Marcos não insistiu. Apenas olhou para a flor recém-plantada e murmurou: "Acho que minha mãe ia gostar." Os dias que seguiram foram como pequenos capítulos de um livro que se escreve devagar. Mateus visitava a casa quase diariamente. Às vezes levava comida, outras vezes só aparecia para ver se a lavanda ainda estava de pé. Helena, cada vez mais fraca, recebia-o com um sorriso sereno, como quem sabia que o tempo dela era pouco.
mas suficiente para deixar algo importante arrumado. Em uma dessas visitas, ela olhou para Mateus com os olhos marejados e perguntou: "Por que você está fazendo isso, Mateus? Não é só por mim, é por alguém que você perdeu, não é?" Ele não respondeu. Apenas segurou sua mão com respeito. Marcos assistia aos dois com atenção. Sabia que havia algo invisível acontecendo ali, uma troca silenciosa de perdão, de dor, de redenção. Começou a escrever mais no caderno. Desenhava não apenas flores, mas mãos segurando outras, silhuetas sentadas ao redor de um vaso, olhos que choravam sem derramar lágrimas. Helena folheava o caderno à noite, antes de dormir, e dizia baixinho: "Seu coração é do tamanho do mundo, meu filho." Marcos sorria, mas o sorriso não durava muito. No fundo, ele sabia o que viria. E sabia que quando chegasse, ele teria que ser forte, pela mãe e por ele mesmo. Numa tarde cinzenta, Mateus trouxe um pote com pequenas sementes de girassol. "Vamos plantar juntos", disse. Marcos hesitou. "E se elas não crescerem?" Mateus sorriu. "A gente tenta de novo." O menino se ajoelhou ao lado dele e juntos plantaram linha por linha. Helena assistia da janela, como se estivesse assistindo a um filme bonito demais para durar. Ela levou as mãos ao rosto, sentindo o perfume leve da lavanda recém-nascida. E ali, sentada em seu mundo de dor e fim, percebeu que ainda existiam começos. Mesmo que ela não os visse florescer, era suficiente saber que estavam sendo plantados. Certa noite, Helena acordou de um pesadelo e encontrou Mateus sentado ao lado dela. Ele segurava um pano úmido e trocava a compressa de sua testa. "Desculpe, Marcos dormiu e eu achei que... achei que você não devia estar sozinha." Helena tentou sorrir. "Você parece um pai de novo." Mateus abaixou o olhar. "Eu estou tentando lembrar como era." Ela segurou sua mão com delicadeza. "Você vai lembrar. O amor não esquece, só se esconde às vezes." Aquela frase ecoou na mente de Mateus por dias. Era verdade. Ele não tinha esquecido como amar, apenas tinha medo de tentar de novo. A escola voltou das férias e Marcos foi forçado a retornar às aulas. Mateus o acompanhou até o portão. O menino estava nervoso, encolhido, o caderno apertado contra o peito. "Se você não quiser falar, tudo bem", disse Mateus. "Mas se alguém perguntar sobre suas flores, diz que elas salvaram a vida da sua mãe." Marcos olhou para ele surpreso. "Mas ela ainda está doente." Mateus sorriu, tocando seu ombro. "Eu sei, mas elas salvaram o tempo que vocês estiveram juntos. Isso já é uma vida inteira." Marcos entrou sem responder, mas seus passos estavam mais firmes. Na escola, Marcos continuava calado, mas seus desenhos começaram a chamar a atenção. A professora, emocionada, perguntou se podia levar um deles para casa. Ele consentiu com um gesto. Era um desenho de uma flor azul crescendo no asfalto, com duas sombras sentadas ao lado dela. Embaixo, ele havia escrito: "Nasceu mesmo assim." A professora levou o desenho para a diretoria e, dias depois, uma exposição foi feita com os trabalhos de Marcos. Mateus foi convidado e, ao ver os desenhos pendurados nas paredes, sentiu algo que não sentia há anos: orgulho. Não de si, mas de alguém que começava a florescer. Enquanto isso, Helena piorava. O corpo recusava comida, os remédios não faziam mais efeito. Mateus a levou novamente à clínica, onde o médico disse que o melhor seria cuidados paliativos. Ela recusou internação. "Quero morrer aqui, perto do meu filho, onde ele pode me dar flores, mesmo que sejam roubadas." Mateus não discutiu, apenas assentiu com os olhos vermelhos. No carro, a caminho de casa, ela lhe disse: "Prometa que vai cuidar dele, do jeito que cuidaria do seu filho se ele estivesse aqui." Mateus engoliu seco. "Eu já cuido." E no fundo, sabia que era verdade. No dia seguinte, Marcos chegou em casa e encontrou a mãe muito fraca. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. "Plantei mais duas hoje, e tem uma que já está abrindo." Helena tentou sorrir. Queria tanto ver. Marcos abriu o caderno, mostrou os desenhos novos. "É assim que ela vai ser." Ela acariciou o papel como se tocasse uma flor real.
Mateus observava de longe, parado na porta, com o coração em pedaços. Sabia que o fim estava perto, mas também sabia que o amor deles tinha criado algo eterno, algo que nem a morte conseguiria arrancar. Mateus começou a organizar discretamente os documentos necessários para a guarda de Marcos. Consultou advogados, médicos, a escola, tudo sem contar ao menino. Era um risco, mas não podia esperar a morte para agir. Precisava garantir que quando Helena partisse, Marcos não fosse lançado ao abandono. Em uma reunião com a assistente social, ouviu: "O vínculo entre vocês parece autêntico." Ele respondeu: "É mais do que isso. É como se ele tivesse me encontrado, quando eu já tinha me perdido." A mulher apenas anotou, mas em seus olhos havia compreensão. Na última página do caderno, Marcos desenhou algo diferente. Um túmulo coberto de flores, com uma criança ajoelhada ao lado e um homem de terno segurando um buquê. No topo da página, escreveu: "Quando ela for embora, eu vou plantar uma flor para cada dia que ela viveu." Mateus viu o desenho sem querer, chorou. Não havia mais dúvidas. Aquele menino era a flor que ele não esperava encontrar, nascida em solo seco, mas cheia de perfume, cheia de cor. E agora, mais do que nunca, ele sabia. Não podia deixá-lo murchar. A respiração de Helena estava diferente naquela manhã, mais curta, mais arrastada. Marcos percebeu assim que acordou e correu até ela com um copo de água. Ela tentou beber, mas os lábios tremiam. Ele segurou sua mão e tentou sorrir, como fazia todos os dias. "A lavanda já abriu, mãe. Eu te mostro depois, tá?" Helena apenas assentiu com um leve movimento da cabeça. Mateus, que dormira sentado na poltrona da sala, observava em silêncio com o coração inquieto. Era como assistir o tempo escorrer por entre os dedos e não poder fazer nada, exceto estar presente. Naquela tarde, Marcos saiu para buscar flores. Levava consigo um envelope dobrado que encontrara no fundo da gaveta da mãe. Uma receita antiga, com anotações médicas que ele não entendia. Passou na florista, Dona Yolanda, e contou que a lavanda tinha nascido. Ela sorriu e lhe deu 3 girassóis pequenos. "Leva para ela, diz que foi o sol que mandou." Marcos agradeceu e correu para casa, o caderno apertado contra o peito. Mateus, do portão, o viu chegar e foi ajudá-lo. Ao entrarem, notaram o silêncio da casa. Helena dormia, com a respiração quase imperceptível. Mais tarde, Mateus e Helena conversaram a sós. Sentados lado a lado, ela falou com dificuldade, mas sem desviar os olhos. "Eu não tenho mais tempo, Mateus, e sei disso. Só quero garantir que ele não fique sozinho." Mateus segurou sua mão. "Ele não vai, eu prometo." Ela sorriu com esforço. "Você lembra como era ser pai?" Ele engoliu em seco. "Eu lembro mais do que imaginava." Então ela fez um pedido. "Me conta sobre ele, seu filho." Mateus hesitou por segundos, depois cedeu. E pela primeira vez em 5 anos, pronunciou o nome que tanto doía. "Lucas", ele disse com a voz trêmula. "Tinha 4 anos. Morreu num acidente com a mãe. Avião. Eu cheguei tarde no aeroporto. Eles já estavam embarcados." Helena escutava com os olhos marejados. "Depois disso, eu morri também. Só continuei andando." Um silêncio pesado caiu entre os dois. Então ela disse: "Então agora você tem a chance de se deixar viver de novo." Mateus assentiu. "Eu sinto isso. Com ele, é como se eu pudesse consertar alguma coisa. Não voltar no tempo, mas fazer diferente agora." Ela apertou sua mão. "Então faz. Porque ele vai precisar de você quando eu não estiver." Enquanto os adultos falavam, Marcos desenhava no quintal, ao lado da lavanda. Desenhava uma flor crescendo do chão com 2 mãos em forma de raiz. Ao terminar, escreveu: "Ela vai ficar mesmo quando não estiver." Depois guardou o caderno e ficou olhando o céu escurecer. A brisa leve balançava as folhas e ele jurava ouvir o som da respiração da terra, como se tudo ali soubesse que o fim se aproximava. Não tinha medo,
mas sim uma vontade imensa de registrar tudo antes que acabasse. Era sua forma de se despedir sem dizer adeus. Mateus começou os trâmites para pedir a guarda de Marcos. Consultou advogados, levou documentos, prestou depoimentos. O processo seria acelerado por causa do estado terminal da mãe, mas havia obstáculos. A família de Mateus não concordava. Sua irmã Renata apareceu na casa para confrontá-lo. Você vai adotar um menino da favela que rouba flor de cemitério? Mateus se levantou da cadeira com calma. Ele não rouba, Renata. Ele cultiva a esperança. Renata bufou. Você perdeu um filho, não tente substituir. Ele olhou firme nos olhos dela. Eu não estou substituindo ninguém. Estou fazendo por ele o que eu queria que alguém tivesse feito por mim. A tensão familiar aumentou, mas Mateus estava decidido. Mesmo sem apoio, continuou o processo. Em paralelo, Marcos começou a se afastar emocionalmente, como se estivesse se preparando para o inevitável. Dormia pouco, comia menos. Passava horas sentado no quintal, observando a lavanda e os girassóis. Helena, com a voz cada vez mais fraca, o chamava de meu jardineiro de almas. Em uma noite, ele se deitou ao lado dela e disse: quando você for embora, vou plantar uma flor nova todo dia. Assim, você sempre vai estar aqui. Ela chorou em silêncio, acariciando os cabelos do filho. Uma manhã, ao sair de casa, Marcos viu Mateus encostado no carro com os olhos vermelhos. A gente vai perder ela, né? Perguntou. Mateus respirou fundo. A gente vai guardar ela para sempre. Mas sim, ela tá indo. Marcos olhou para o chão, depois para o céu. E você vai ficar? A pergunta o desarmou completamente. Se você me deixar, sim. Marcos deu um passo, depois outro, e abraçou Mateus pela primeira vez. Um abraço apertado, urgente, cheio de medo e esperança. Ali, naquele gesto, algo se selou entre os dois, não por obrigação, mas por amor. No hospital, Helena teve uma breve internação para conter uma crise respiratória. Mateus ficou o tempo todo ao lado dela, enquanto Marcos esperava do lado de fora, com o caderno no colo. Desenhava flores com asas, flores com olhos, flores que flutuavam no céu. Quando o médico saiu, Mateus o seguiu até o corredor. Talvez seja questão de dias, ele disse, ou de horas. Ao voltar para o quarto, Mateus sentou-se ao lado de Helena e pegou sua mão. Você foi uma mãe extraordinária e eu vou honrar isso. Ela fechou os olhos. Então leve nosso jardim com você. Marcos entrou no quarto logo depois com uma flor recém-colhida. Não é bonita, mas é de verdade. Helena olhou para a flor, depois para o filho. Tudo que vem do amor é bonito. Ela segurou a flor com dificuldade e levou ao rosto. Mateus assistia em silêncio. A flor não tinha perfume, mas o gesto enchia o ar de significado. Foi a última vez que Helena falou. Na manhã seguinte, ela ainda respirava, mas já não abria os olhos. E naquela tarde, com Marcos ao seu lado segurando sua mão, ela partiu. O luto foi silencioso. A casa ficou vazia demais. As flores murcharam. Marcos passou dias sem falar, sem escrever. Mateus não forçou nada. Apenas ficou por perto. Colocava comida, organizava os documentos, regava o jardim. Até que um dia, Marcos apareceu no quintal com o caderno e escreveu na primeira página nova. Hoje ela foi embora, mas deixou uma raiz aqui. Mateus, ao ler, chorou como criança. Não pela morte, mas por perceber que mesmo no luto havia vida pulsando. A assistente social ligou informando que a guarda provisória havia sido concedida. Mateus não contou de imediato. Queria respeitar o tempo de Marcos. Mas o menino parecia saber. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Marcos perguntou: agora você vai ser meu pai? Mateus largou o garfo. Se você quiser, sim. Marcos assentiu. Então tá, mas você tem que plantar comigo todo domingo. Mateus sorriu com os olhos cheios d'água. É um acordo.
E naquele instante, mais do que documentos, era o afeto que oficializava tudo. O caderno de Marcos, agora quase cheio, ganhou uma nova seção. Flores depois da mamãe. Cada página era uma homenagem, um desabafo, um pedaço de saudade. Mateus ajudava a catalogar as espécies, pesquisar nomes, plantar novas cores. O jardim, que antes era sobrevivência, virou herança viva. Não um memorial triste, mas uma celebração diária de quem amou com tudo e de quem foi amado até o fim. A dor seguia ali, mas com ela crescia também algo novo. Algo que só quem perdeu e amou muito é capaz de entender. O sol mal tinha nascido quando Marcos acordou com um vazio estranho. A casa, embora igual, parecia sem som, sem cheiro. Ele se levantou devagar, passou pela poltrona onde Mateus dormia com a cabeça caída para o lado e caminhou até o quarto da mãe. A cama estava arrumada, o lençol dobrado, mas vazio. Marcos parou na porta, segurando o caderno contra o peito. A imagem da ausência foi mais forte do que qualquer palavra. Não havia mais o som da respiração dela. Não havia mais o corpo frágil, nem o olhar cansado. Só um quarto que, de repente, deixara de ser casa. Mateus acordou com o silêncio. Sentiu a ausência como se alguém tivesse puxado o ar de dentro do mundo. Encontrou Marcos em pé, imóvel, encarando a cama vazia. Não disse nada. Apenas se aproximou e ajoelhou ao lado do menino. Por um tempo, não houve gesto, nem fala. Apenas o som das lágrimas que escorriam silenciosamente. Marcos não chorava alto. Ele apenas deixava que o sal saísse dos olhos como se fosse parte de um ciclo, como a chuva que rega a terra sem pedir permissão. Mateus o envolveu com os braços, e ali, naquele silêncio, ambos entenderam que tinham perdido e se encontrado. O enterro foi simples. Poucas pessoas da comunidade, a florista Dona Yolanda, uma assistente social, alguns vizinhos. Marcos escolheu flores do próprio jardim para levar no caixão. Lavanda, girassol e uma flor azul que ele havia plantado com a mãe meses antes. Ela nunca viu florescer, disse para Mateus, mas agora vai ver de cima. Durante a cerimônia, Marcos permaneceu firme, calado. Não gritou, não caiu, apenas observava, como quem sabe que a morte não é fim, mas passagem. Quando baixaram o caixão, ele desenhou uma flor no ar com o dedo e sussurrou: vai nascer de novo. Nos dias seguintes, Marcos mergulhou num silêncio profundo. Não comia direito, não desenhava, não saía do quarto. Mateus respeitou, sabia o que era perder e querer desaparecer, mas também sabia que o luto engole quem não tem mão para segurar. Então, todas as manhãs, ele deixava flores na porta do quarto, uma diferente a cada dia, sem bilhete, sem cobrança, apenas presença. No sexto dia, Marcos abriu a porta, pegou a flor, cheirou e voltou para dentro. No oitavo, deixou a flor no centro da sala. No 10º dia, apareceu com o caderno nas mãos e uma frase: hoje ela me visitou no sonho. Mateus sorriu, mas não respondeu. Apenas se sentou ao lado do menino e abriu o caderno com ele. Os desenhos estavam diferentes, mais etéreos, menos contornados. Flores flutuando, flores chorando, flores dançando em meio a nuvens. Embaixo de cada uma, frases curtas. Ela diz que ainda sente o cheiro. Ela não tem mais dor. Ela virou terra boa. Mateus folheava devagar, sentindo que aquilo era mais do que arte. Era cura. A maneira como Marcos organizava a dor era quase sagrada. Como se transformar saudade em semente fosse sua missão silenciosa. Numa manhã chuvosa, Marcos chamou Mateus ao jardim. Quero plantar a última flor. Ele segurava uma muda rara, embrulhada num pedaço de jornal. É a que ela mais queria. Só que não deu tempo. Mateus se agachou ao lado dele, mesmo com a terra molhada. Vamos plantar juntos. Cavaram, regaram, silenciaram. No final, Marcos colocou um papel dobrado ao lado da muda. É meu segredo com ela, disse. Mateus não perguntou o que era, apenas sorriu. Naquele instante, o menino parecia maior. Não em tamanho, mas em alma.
Era como se tivesse florescido por dentro, apesar da dor. Na escola, Marcos começou a falar. Não muito, mas o suficiente para que a professora notasse a mudança. Em uma atividade de redação, escreveu: "Minha mãe virou flor e agora mora em todas as que eu planto." O texto foi lido em sala. Houve choro, silêncio, compaixão. Pela primeira vez, os colegas o olharam diferente. Não com pena, mas com respeito. Mateus, ao saber da redação, foi até a escola escondido. Assistiu da porta. Viu Marcos sorrir timidamente ao ouvir os aplausos, e naquele sorriso reconheceu algo que julgava perdido para sempre. A vida encontrando caminho mesmo em meio ao luto. Dias depois, Marcos perguntou: "Você já viu alguém voltar depois de morrer?" Mateus pensou por um instante. "Não com os olhos, mas já senti com o coração." Marcos assentiu. "Eu sinto ela toda vez que rego as plantas." E então pediu: "A gente pode plantar mais, muitas, para outras mães, para quem perdeu alguém?" Mateus engoliu seco. "Podemos, um jardim inteiro." Decidiram começar uma horta comunitária, um jardim da memória no terreno abandonado ao lado da escola. A prefeitura autorizou, a comunidade ajudou, e a primeira placa foi feita por Marcos. "Aqui plantamos o amor que não morreu." Durante o primeiro dia de trabalho no novo jardim, Mateus trouxe uma caixa. Dentro, o brinquedo favorito de Lucas, um trenzinho de madeira. "Quero que ele ande por aqui também", disse, entregando a Marcos. O menino entendeu. Colocou o trenzinho no canteiro, entre as flores de lavanda e hortênsias. "Agora eles estão juntos", disse, sem precisar explicar quem eram eles. Era uma aliança feita não de sangue, mas de terra, dor e renascimento. Dois mundos diferentes que se encontraram no ponto exato onde tudo parecia ter fim. E ali fizeram começo. Num domingo, Marcos levou Mateus até o túmulo de Helena. Estava coberto de flores, nenhuma cara, nenhuma comprada, todas cultivadas no jardim que agora mantinham juntos. "Ela disse que gostava das de cheiro mais forte", disse Marcos, colocando lavanda e jasmim. Mateus colocou ao lado um girassol. "E eu gosto das que olham para o sol, mesmo quando ele está escondido." Ficaram ali em silêncio por vários minutos. Depois, Marcos tirou do bolso um papel velho e dobrado, o mesmo que enterrara com a flor. "Agora pode ler", disse. Mateus abriu devagar. No papel, uma única frase escrita com lápis fraco: "Quando eu virar flor, promete que vai cuidar de quem plantar?" Mateus sentiu o mundo girar. Era a letra de Helena, um bilhete que ela escrevera antes de morrer, sem dizer a ele. Olhou para Marcos. Ela sabia. O menino assentiu. "Ela sabia que eu ia precisar de você." Mateus dobrou o papel, colocou de volta no bolso e prometeu: "Eu vou cuidar, sempre." Era a resposta que ela já conhecia, mas que ele ainda precisava ouvir de si mesmo. O ciclo estava completo. Na volta para casa, Marcos falou mais do que o normal. Contou histórias da mãe, do jardim, dos sonhos. Mateus o ouvia com atenção, com aquele tipo de escuta que só quem perdeu entende. Ao chegarem, viram a primeira flor azul completamente aberta no vaso do quintal. Marcos correu até ela e ficou ali ajoelhado. "Nasceu mesmo", disse com os olhos brilhando. "Ela prometeu que ia voltar." Mateus se ajoelhou ao lado dele. "E voltou, em tudo isso, em você." E então, o menino fez algo que não fazia desde a morte da mãe. Riu. Riu alto, leve, como criança, como quem por um instante esquece a dor. Mateus fechou os olhos, deixou o som daquela risada preencher o peito. Era a flor mais rara de todas, a que nasce depois da perda. E ali, naquele quintal pequeno, entre as flores e memórias, pai e filho, mesmo sem laço de sangue, selaram uma nova história. Não uma de tragédia, mas de recomeço. Porque algumas pessoas a gente não encontra. Elas florescem na gente, no tempo certo, na terra certa, com o amor certo. E isso nem a morte pode arrancar. O tempo passou como as estações, sem pressa, mas deixando marcas. A casa onde Marcos morava com a mãe foi reformada aos poucos, mas o quarto dela permaneceu intacto. Não por apego, mas por respeito.
Era ali que ele mantinha as flores mais frágeis, as que precisavam de silêncio para crescer. Mateus morava com ele agora. A convivência era suave, como terra molhada depois da chuva. Ainda havia dor, saudade, mas também havia riso, rotina, cumplicidade. O luto já não era o centro da casa, era parte da história, e por isso era cuidado, não negado. Mateus descobrira uma nova versão de si mesmo. O empresário meticuloso ainda existia, mas agora dividia espaço com alguém que sabia esperar uma flor desabrochar. Ele ainda ia ao escritório, mas sempre voltava a tempo de regar o jardim. Marcos era o seu despertador mais confiável, não pelo horário, mas pelo que despertava nele. Aos poucos, o menino voltava a falar mais, a escrever. Começou a ilustrar livros para crianças da comunidade, contando histórias onde as flores tinham alma e as pessoas, raízes. A diretora da escola disse: ele transforma tristeza em poesia. A horta comunitária cresceu, o projeto virou notícia no jornal local e depois em redes sociais. Ganhou o nome de Jardim Helena. Crianças iam para lá depois da aula, plantavam, colhiam, aprendiam a cuidar. Ali se falava de morte com leveza, de saudade com beleza. Aqui a gente planta o que sente, dizia Marcos para quem perguntava. Mateus observava tudo com olhos marejados. Sabia que a mãe do menino ainda vivia ali, em cada folha, em cada botão que se abria. O amor dela, plantado com tanto cuidado, agora alimentava uma cidade inteira. A adoção definitiva aconteceu numa tarde chuvosa. No fórum, Marcos segurava o caderno com as flores desenhadas. Quando a juíza perguntou se ele queria mesmo que Mateus fosse seu pai, ele respondeu com firmeza: ele já é, só falta o papel. A juíza sorriu emocionada. Então que o papel apenas confirme o que o coração já sabe. Mateus chorou, Marcos também. Na saída foram direto para o cemitério. Colocaram flores novas no túmulo de Helena. Lavanda, girassol e a primeira flor azul do novo jardim. Agora tá tudo certo, mãe, disse Marcos. Agora ele é meu pai de verdade. A vida seguiu com seus altos e baixos. Havia dias de sol, mas também de nuvens. Marcos ainda acordava chorando, às vezes sem saber por quê. Mateus aprendia a não tentar consertar, apenas estar. Preparava o café, colocava uma flor na mesa e dizia: hoje ela também sente sua falta. E então o dia recomeçava. Com gentileza, com cuidado. O amor deles não era barulhento, era constante. Como o florescer lento de uma semente que sabe o seu tempo. E esse tempo agora era deles, sem pressa, sem medo de quebrar. Num domingo, Marcos entregou um presente a Mateus, um novo caderno, capa azul, folhas em branco. É para você desenhar agora. Quero ver suas flores. Mateus sorriu. Mas eu não sei desenhar. Marcos deu de ombros. Nem eu sabia. E assim começaram. Toda noite, os dois desenhavam juntos. Às vezes flores, às vezes casas, às vezes apenas linhas que se encontravam no papel. Aquilo virou ritual. Era a forma deles contarem o dia sem dizer uma palavra. Porque havia amor que morava no traço. E eles tinham muitos para dividir. Anos se passaram. Marcos cresceu, mas o jardim ficou. Tornou-se ponto de visitação, de aprendizado, de refúgio. Recebia pessoas que haviam perdido alguém. Lá, elas plantavam uma flor com o nome do ente querido e deixavam uma mensagem. O jardim era feito de saudades coloridas. Marcos dizia: aqui ninguém esquece. Aqui a memória vira raiz. Mateus cuidava da manutenção, ajudava a registrar as flores, ouvia histórias, e cada história era um espelho, porque todos ali haviam perdido alguém, mas também tinham escolhido continuar. Certa noite, Mateus sentiu falta do menino, agora adolescente, no horário do desenho. Procurou-o no quintal e o encontrou olhando as estrelas. Tô pensando nela, disse Marcos, em tudo que ela não viu. Mateus se sentou ao lado dele. Ela viu mais do que a gente imagina. A lavanda, o caderno, o jardim, tudo isso é ela. Marcos assentiu.
Às vezes penso se ela me veria hoje e ainda me chamaria de jardineiro. Mateus o olhou com ternura. Ela te chamaria de floresta inteira. E os dois riram, com aquele riso que vem depois de uma saudade longa demais. No aniversário de morte de Helena, fizeram uma cerimônia no jardim. Convidaram crianças, idosos, vizinhos, professores. Todos plantaram algo. Marcos leu uma carta em voz alta. Mamãe, hoje eu não roubo mais flores. Hoje eu as crio. E com elas, crio um mundo onde o amor tem perfume. Muitos choraram. Mateus, especialmente. Era como ouvir Lucas e Helena na mesma voz. Ali, diante daquele jardim, ele soube. O amor não acaba, só muda de lugar. E às vezes, se a gente cuidar bem, ele brota de novo. O projeto foi premiado pelo Ministério da Educação como exemplo de luto transformado em ação social. Marcos deu entrevista em rede nacional e, ao ser perguntado sobre o que sentia mais falta, respondeu: do cheiro das flores que eu deixava no quarto da minha mãe. Eram pobres, murchas, mas tinham o melhor perfume do mundo. O repórter perguntou: por quê? Marcos sorriu. Porque ela sorria quando sentia, e aquilo era tudo que eu precisava. A plateia silenciou. Mateus, assistindo de casa, deixou cair uma lágrima. Orgulhosa, doce, inteira. Na parede da sala, havia uma moldura com a frase que Helena escrevera: quando eu virar flor, promete que vai cuidar de quem plantar? Era o lema da casa, o que os guiava. Embaixo da frase, um quadro com folhas secas das primeiras plantas do jardim. Memória viva, moldurada como se fosse arte. E era, porque ali havia mais do que lembranças, havia propósito. Mateus olhava para aquilo todos os dias antes de sair, como quem reza. Marcos passava os dedos pelas folhas com cuidado, como quem toca a própria história. Certa noite choveu forte. O jardim amanheceu coberto de pétalas arrancadas pelo vento. Marcos correu para salvá-las, tentando replantar o que ainda podia. Mateus o ajudava em silêncio. Quando terminaram, estavam molhados, sujos de terra, mas sorrindo. Marcos disse: ela teria achado isso engraçado. Mateus concordou. Ela teria dito: vocês sujaram tudo de novo. E os dois riram. Depois sentaram na varanda com cobertores e chá. Sabe, disse Marcos, tem dias que dói como no começo. Mateus assentiu. Mas agora a gente tem onde guardar essa dor. E olhou para o jardim. Naquela mesma noite, Marcos escreveu a última página do caderno. As flores que eu roubava eram só o começo. Eu queria salvar minha mãe. E acabei sendo salvo também. Agora eu planto para lembrar que o amor é o que fica, mesmo quando tudo vai embora. Fechou o caderno, respirou fundo e o guardou na gaveta ao lado da cama. Apagou a luz. E dormiu como quem sabe que, no dia seguinte, haverá mais flores para cuidar e mais amor para repartir. Anos se passaram como folhas levadas pelo vento. Marcos agora era um jovem adulto, com mãos firmes e olhar calmo. Havia crescido, mas sem perder a doçura que o tornava único. O jardim que começou com uma flor roubada no cemitério virou um instituto, o projeto Flor de Dentro, que ajudava crianças em situação de luto a lidarem com a dor através da arte e do cultivo. Mateus, já com os cabelos completamente grisalhos, continuava ao seu lado, não mais como salvador, mas como pai, parceiro e guardião da promessa que fizera à mulher que nunca deixara de honrar. Na entrada do instituto, uma placa de madeira exibia os dizeres que marcavam o espírito do lugar. Aqui, cada flor é uma história, cada planta é uma saudade e cada jardim um pedaço de amor que não morreu. Pessoas vinham de longe para ver, plantar, contar. Muitas choravam em silêncio ao enterrar sementes com nomes escritos em pedacinhos de papel. Outras deixavam bilhetes embaixo das raízes, como orações. Era um santuário que nasceu da dor, mas floresceu no cuidado. E Marcos, sempre de caderno na mão, fazia questão de anotar as histórias. Sabia que cada flor que brotava era a resposta de alguém que não conseguiu dizer adeus.
Certa tarde, uma criança chamada Lúcio, de apenas 8 anos, chegou ao instituto com uma camisa do irmão que havia morrido. Estava em silêncio, segurando um vaso com terra seca. Marcos ajoelhou-se diante dele e disse: "Vamos plantar juntos, tá?" O menino assentiu sem dizer uma palavra. Escolheram sementes de margarida e fizeram o plantio em silêncio. Ao final, Lúcio sorriu pela primeira vez em meses. E Marcos escreveu no caderno: "Hoje, uma flor que ainda não nasceu já salvou alguém." Era assim que ele via o mundo agora. Um lugar onde a esperança brotava até do que não se via. Mateus observava tudo com um misto de orgulho e melancolia. Tinha envelhecido, mas se sentia mais vivo do que nunca. Seu filho, porque agora dizia sem hesitar, o transformara. O homem que antes lucrava com a morte, agora era alguém que ensinava outros a renascer. Ele ainda sentia falta de Lucas, da esposa, da vida que não teve, mas aprendeu a viver com o buraco, como se ele também fosse parte do jardim, porque às vezes é no espaço entre as flores que a luz entra. E ali, entre memórias e novas histórias, Mateus finalmente encontrou paz. Numa manhã qualquer, Marcos levou um grupo de crianças para visitar o cemitério onde tudo começou. Mostrou o túmulo da mãe, agora coberto por flores plantadas com as próprias mãos. Contou a história da primeira flor, da sacola plástica, do caderno. As crianças escutavam como se fosse um conto mágico, mas sabiam que era real. Ao final da visita, cada uma deixou uma flor em um túmulo abandonado. "É para quem não tem mais ninguém", disse uma delas. Marcos sorriu. Era isso. O amor também podia ser ofertado a estranhos, porque no fim, ninguém era tão estranho assim. Em casa, Mateus mantinha o caderno original de Marcos, guardado como relíquia. Às vezes, o folheava e se surpreendia com a simplicidade das palavras e o peso que carregavam. Em uma página lia-se: "Hoje ela chorou menos", e em outra: "Ela sorriu quando viu a flor azul." Naquilo era mais do que registro de dias difíceis. Era um testemunho de um amor que resistiu ao tempo, à dor e à perda. O caderno virou livro, o livro virou guia, e o guia virou farol para quem não sabia como continuar depois da morte. Numa entrevista em rede nacional, perguntaram a Marcos qual era a missão dele. Ele respondeu com os olhos marejados: "Minha missão é plantar em quem perdeu algo a certeza de que ainda pode florescer." O repórter o elogiou, dizendo que ele era forte. Marcos sorriu e respondeu: "Eu sou só o jardineiro. As flores é que são fortes. Elas nascem em qualquer canto, mesmo nas piores terras. Só precisam de alguém que não desista de cuidar." A entrevista viralizou, mas ele não buscava fama. Só queria que ninguém precisasse mais roubar flores para dar amor. Certa noite, Mateus sentiu um cansaço diferente. Deitou-se mais cedo e, antes de dormir, chamou Marcos. "Queria te agradecer." O jovem riu. "Por quê?" E Mateus respondeu: "Por ter me plantado de novo." Eles se abraçaram como sempre faziam, e naquela noite Mateus adormeceu com um sorriso leve. No dia seguinte, não acordou. Partiu em paz, entre as flores que ele mesmo ajudou a cultivar. Marcos chorou como no primeiro adeus, mas desta vez não se calou. Escreveu no caderno: "Agora ele virou raiz, e eu continuo sendo flor." O enterro foi no mesmo cemitério onde tudo começou. Dona Yolanda, agora bem mais velha, apareceu com uma rosa na mão. "Foi aqui que ele começou a cuidar de você, e veja onde chegou." Marcos plantou uma flor rara no túmulo, uma lavanda azul, cruzada em laboratório com uma das espécies que Mateus mais gostava. "Você nunca quis flores de luxo, só as que tivessem história." E colocou ao lado o caderno original dentro de um envelope à prova d'água. "Isso é seu agora, mas eu vou continuar escrevendo." Depois disso, Marcos não parou. Continuou cuidando do instituto, do jardim, das crianças. Às vezes, acordava com saudade de Mateus e da mãe, mas sabia que ambos estavam ali,
na lavanda que insistia em nascer, no jasmim que perfumava o quintal, no som das risadas das crianças ao redor da terra. A dor ainda morava nele, mas agora dividia espaço com a gratidão. E toda noite, antes de dormir, ele escrevia no novo caderno: hoje, mais uma flor nasceu, e com ela nasceu também um pedaço de mim. Num evento internacional de educação e luto infantil, Marcos foi premiado. Subiu ao palco com um botão de rosa preso à lapela e contou sua história. Não usou slides, nem frases feitas. Apenas fechou os olhos e disse: eu roubava flores de um cemitério. Achava que elas podiam curar minha mãe. Ela morreu, mas me curaram. Me curaram porque alguém viu em mim mais do que um ladrão. Viu um jardineiro. E me ensinou a regar meu próprio coração. A plateia se levantou em aplausos. Mas Marcos não chorou, sorriu, porque agora ele sabia: o amor que planta permanece. De volta ao Brasil, Marcos passou no cemitério e deixou uma flor no túmulo de Helena. Depois foi até o de Mateus. Sentou-se entre os dois, como fazia quando era criança. Tirou do bolso o caderno e começou a desenhar. A flor daquela página era diferente, uma flor de 2 hastes, com raízes entrelaçadas. No topo escreveu: eles me fizeram flor, agora sou jardim. Fechou o caderno, se levantou e olhou o céu. Uma brisa leve passou entre as lápides. Ele sorriu, como quem sente um carinho invisível. Enquanto caminhava de volta para casa, passou por uma menina ajoelhada, pegando flores de um túmulo velho. Parou, olhou. A menina se assustou, achando que seria repreendida. É para minha avó, ela está doente. Marcos agachou-se, tirou do bolso um pequeno envelope com sementes. Entregou a ela e disse: tenta plantar essas, elas nascem mais fortes quando têm amor. A menina sorriu. Marcos seguiu seu caminho. E atrás dele, o mundo parecia mais colorido. Porque agora ele era o jardineiro da dor dos outros e do próprio coração. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você floresceu junto com essa história. Marcos não é só um menino que roubava flores. Ele é o reflexo de todas as crianças que, mesmo em meio à dor, tentam transformar silêncio em gesto, ausência em memória e amor em raiz. E Mateus não é apenas um homem que ajudou. Ele é o lembrete de que todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, mesmo quando achamos que já é tarde demais. Quantas vezes passamos por crianças invisíveis nas ruas? Quantas vezes ignoramos o gesto pequeno, mas cheio de significado? Quantas flores roubadas ainda estão tentando dizer: me veja, me escute, me cuide? Agora é a sua vez. Se essa história tocou seu coração, plante algo hoje. Plante uma flor, uma palavra, um gesto. Plante um cuidado onde antes havia indiferença. Plante amor onde só havia silêncio. Compartilhe esta história. Leve Marcos e Mateus com você. Não para que todos saibam o final, mas para que mais pessoas aprendam a começar de novo. E se você já perdeu alguém, se sente sozinho ou carrega um jardim abandonado dentro de si, escreva, desenhe, plante. Porque o amor, mesmo no luto, ainda floresce. Se essa história te fez chorar, pensar ou sorrir, deixe um comentário. Conta pra gente, qual flor te lembra de alguém que você ama? Compartilhe com alguém que precisa de esperança. E nunca se esqueça, existem pessoas que só precisam de uma flor para recomeçar.